estamos no SESC e neste começo de quarto dia da Semana da Diversidade, nós vamos conferir uma palestra sobre matemática e síndrome de Down. E nós vamos conversar agora com Léo Akio Yokoyama, professor doutor de matemática, anos finais. Professor, a sua palestra de hoje é matemática e síndrome de Down. Qual é a relação que existe nisso? Então, a minha pesquisa de doutorado fala sobre matemática e síndrome de Down, né? As crianças com síndrome de Down, elas têm uma dificuldade com os primeiros raciocínios de matemática. Os mais simples mesmo, contagem, por exemplo, né? E aí eu me interessei pelo assunto e comecei a estudar, né? Então, na minha tese de doutorado, eu desenvolvo atividades que auxiliam esses alunos que têm essas dificuldades a adquirir o conceito de número, né? Então, assim, o que as pessoas precisam saber, o mais importante é que as crianças com síndrome de Down, elas são capazes, na verdade, qualquer criança é capaz de aprender, né? O que é preciso? É preciso que os pais e os professores que estão envolvidos, eles pesquisem, porque não existe pesquisa em educação matemática voltada para síndrome de Down e tem muito pouca coisa para descalculia ou deficiência intelectual, né? Então, eles precisam se tornar também pesquisadores, mas a boa notícia é que com dedicação qualquer um consegue aprender, né? Vamos falar um pouco desse livro que você tem na mão? Então, depois da minha tese de doutorado, eu criei um livro, né? Eu fiz um livro para auxiliar pais e professores, né, com atividades que favoreçam a aquisição do conceito de número. Então, assim, como eu disse, o mais importante é estímulo, né? Então eu trabalhei com crianças que estavam em escolas regulares e trabalhei com crianças que tinham um baixo nível socioeconômico, né? Então essas crianças com baixo nível socioeconômico, elas não tinham tantas oportunidades. Já as crianças que estavam em escolas particulares regulares, elas tinham muitas atividades. Por exemplo, elas faziam futebol, faziam judô, faziam natação, faziam fono, faziam psicologia, tinham um terapeuta. Então, elas tinham muito estímulo, né? E essas crianças que tinham muito estímulo, eu constatei que elas tinham o conceito de número bem formado, né? Então, na verdade, no final da minha tese, eu concluí que eu não fiz uma matemática para a síndrome de Down, né? Eu fiz uma matemática para qualquer criança, né? É isso que as pessoas precisam ter consciência, né? Dar estímulo para as crianças, dedicação e amor que todo professor tem pelos seus alunos. É isso. Dando continuidade ao quarto dia da Semana da Diversidade, vamos conferir uma palestra sobre diversidade linguística. Bom, a diversidade significa tudo aquilo que é diferente, ou seja, aquela riqueza de variações que nós temos dentro da língua portuguesa. Muitas vezes, os professores, ou mesmo nós, temos certos preconceitos em relação a algumas variedades linguísticas, porque achamos que são vícios de linguagem, que é uma linguagem inferior, e isso muitas vezes caracteriza uma relação distorcida do professor com os alunos, ou da ideia que ele tem que adquirir uma língua, que todo mundo tem que falar igual, do mesmo jeito, ter um padrão único, e na realidade nós temos a diversidade. Então o objetivo da palestra é explorar essa questão da diversidade e tentar definir qual seria o papel da escola no sentido de levar o aluno a adquirir as formas mais rebuscadas de linguagem para que ele possa não abandonar aquilo que é a origem dele ou a identidade dele, mas que ele possa aprender aquilo que de fato vai ser muito importante na vida, que é a linguagem considerada a linguagem culta, a linguagem padrão, ou seja, essa que é mais sofisticada e que nas situações mais formais e numa série de situações da vida são muito exigidas. E finalizando o quarto dia da Semana da Diversidade, vamos conferir a palestra Conduta do Professor frente à legislação da diversidade sexual. O bebê nasceu, chegou em casa e ensinaram para ele ser menina ou ser menina de acordo com o órgão genital dele, certo? Só que isso não garante que ele vá se entender como menino ou como menina. E aí entra o que a gente chama de identidade de gênero. O que é a identidade de gênero?
é como aquela pessoa se sente. Ela se sente menino ou ela se sente menina? E nós vamos conversar com Gabriela Freidman, educadora sexual. Gabriela, vamos falar da sua palestra de hoje? Vamos. A palestra de hoje é sobre diversidade sexual. E, na verdade, o que é diversidade sexual? É falar sobre ser humano. E falar sobre ser humano para professor não há nada de melhor, porque o professor, por natureza, já ama o ser humano. E, além disso, tem o melhor lugar do mundo para se trabalhar a diversidade sexual, que é a sala de aula. Então, a palestra de hoje vai ser uma palestra bem informativa para que esse professor da nossa cidade possa acolher esse aluno e saiba respeitar esse aluno, que já sabe, né? O professor já é carinhoso por natureza, sabe respeitar. A gente só vai dar alguns instrumentos para facilitar o relacionamento professor-aluno. O Supremo Tribunal Federal, ele julgou uma ação que tinha por escopo uma união entre pessoas do mesmo sexo. Então, nesse julgamento, só para resumir, ele disse, sim, existe união estável, é família, tá? A nossa Constituição Federal, ela fala que tem diversas formas de família. Então, assim, vocês estão vendo que a legislação está abrangendo essas diversas formas de família por todos os lados. E depois veio o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para dizer que não só união estável, casamento também é permitido entre pessoas do mesmo sexo e pode ser feito, inclusive, em cartório. Então, esse é o nosso panorama atual, tá, da legislação mais usual que eu posso trazer para vocês da população LGBT. Então a gente tem que conversar com os professores sobre como vai ser essa relação na escola, porque agora é permitido o uso de nome social na escola. Então, se tiver algum crachá ou até a chamada escolar, enfim, todos os documentos do aluno, ele tem o direito, se assim ele desejar, que o nome social dele apareça. E o que é um nome social? O nome com o qual ele se identifica. Então, se você tem um transexual, por exemplo, se eu nasci mulher, mas eu não me identifico com o gênero feminino, eu acho que eu sou homem, me sinto homem e quero adequar o meu corpo ao gênero masculino, eu posso pedir que o meu nome social seja, por exemplo, João. Então, o meu nome de registro é Marisa Gáudio, mas eu posso ser, entre parênteses, João. Isso é uma das coisas que a resolução fala. E o que é mais polêmico, o uso do banheiro, né? Como é que fica o uso do banheiro? Porque é um direito, né? Um direito humano, previsto na Constituição, direito humano é um direito previsto na Constituição Federal, e a gente ser identificado pelo gênero que a gente realmente se sente fazendo parte é um direito. Então a resolução vem dizer isso, que tem que ser respeitado e o banheiro tem que ser utilizado de acordo com a identificação de gênero de cada pessoa, no caso o aluno.